Olá, minha gente! Segunda-feira, vocês já sabem, é dia de clareou e apagou na rodada. Eu estou, inclusive, aqui bem solar para a gente começar essa semana que chove horrivelmente em Paris, mas com um pouco de luz, um pouco de brilho para vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, não esquece de se inscrever. Não esquece também de curtir o vídeo. Se você curtir, se não curtir, deixa um comentário com uma sugestão, porque também me ajuda no engajamento e se você puder compartilhar com mais gente o canal, eu agradeço para que a gente possa crescer ainda mais por aqui. Vamos lá, eu já falei no final de semana, já fiz um vídeo especificamente sobre o jogo do PSG. Normalmente eu incluo o PSG nesse resumão pós-rodada com destaques positivos e negativos, mas como a gente teve uma situação específica do Luiz Henrique falando sobre o Mbappé, dando uma alfinetada positiva, será? No Mbappé eu fiz um vídeo específico sobre isso que já tá no canal e hoje, nesse vídeo de agora, vamos falar quem clareou e quem apagou entre os principais jogos e times do futebol italiano. Então vamos falar aqui do empate do Milan, da vitória da Juventus, da derrota do Napoli, do empate no derby della Capitale, Lazio e Roma, e da vitória da Internazionale. Estes são os jogos que eu vou trazer aqui um resuminho para vocês com alguns pitacos e algumas informações. Então vamos começar porque tem muito jogo para a gente falar, começando mais ou menos na ordem em que eles aconteceram, se eu não tiver me enganado. Lecce 2, Milan 2. O Milan não foi a maior decepção da rodada, não foi quem mais apagou na rodada, porque o Napoli foi esse time, mas ainda assim o Milan decepcionou. É um Milan que fez um bom primeiro tempo, tinha algumas modificações ali, não tinha um Loftus-Cheek em campo, o Pulisic tá lesionado, já vamos falar sobre as lesões do Milan. Então o Milan fez um bom primeiro tempo, marcou os 2 gols ainda no primeiro tempo, com o Giroud e com o Reinders, e no segundo tempo sofreu um empate um pouco parecido com o Milan 2-2 Napoli, que o Milan também sai na frente com 2-0 e no segundo tempo também leva o empate. É um Milan no segundo tempo desconcentrado, sem peças importantes, já vou falar das lesões e da situação também do Leão, e que baixou os braços no segundo tempo. É um Milan que eu esperava, depois da vitória contra o PSG, um início de virada talvez para esse time. Já falei aqui algumas vezes desde o início da temporada, para mim esse Milan era um Milan que tinha condições de ser melhor do que o Milan da temporada passada, mas não é isso que está evoluindo porque inclusive começou bem a temporada. O Milan no início do campeonato italiano, claro, um recorte bem inicial, ele era líder, ele estava brigando com a Internazionale e agora ele já começa a se afastar um pouquinho. Antes de trazer as lesões, vamos trazer aqui a classificação do campeonato italiano. Tinha deixado aqui separado, mas por algum motivo fez uma bagunça aqui na minha classificação. Deixa eu só atualizar para trazer para vocês, mas obviamente a Internazionale é a líder que ganhou, vou falar desse jogo já já. Tem 31 pontos, briga com a Juventus com 29 pontos, né? Então apenas 2 pontos separam. O Milan já tá com 23 pontos, já são 8 pontos de diferença para líder Inter. Então já é uma diferença grande, considerando que a gente tem 12 rodadas do campeonato italiano. Ainda na quarta colocação, o Napoli, Fiorentina e Atalanta, quinta e sextas colocadas, tendo o mesmo número de pontos, 20. Depois vem o Bolonha, grande temporada do Bolonha com o Thiago Motta, um time muito bom, não tenho falado muito aqui, mas quando vejo, sempre muito organizado, bem defensivamente. Bem interessante esse Bolonha. Na oitava colocação, a Roma, depois vem o Monza e só depois a Lazio, e aí fechando as 10 primeiras colocadas são essas. Bastante decepção de Roma e Lazio, já falo mais sobre isso. Voltando aqui então, para a gente só atualizar a situação das lesões do Milan, o Milan tem sofrido demais. Praticamente todos os titulares do Milan em algum momento já tiveram lesão nessa temporada. Loftus-Cheek, Theo Hernandes, Maignan, Pulisic, todos eles já passaram por lesão. E agora a gente tem a lesão do Rafael Leão e do Calabria.
A situação do Calabria, que inclusive é uma pena, porque ele foi convocado novamente pela seleção italiana depois de um tempo fora e lesionou. É mais simples, é uma lesão muscular, mas que não chegou a ter uma lesão, na verdade, então ele deve voltar após a data FIFA, já deve estar disponível para o Milan. O Milan enfrenta, se eu não estou errada, a Fiorentina na 13ª rodada. E o Rafael Leão, esse sim, não vai estar na partida exatamente contra a Fiorentina. É uma lesão muscular de 1º grau, então não é super grave, mas a expectativa é de que ele fique fora 20 dias, o que significa que ele não volta contra a Fiorentina e muito dificilmente volta diante do Borussia Dortmund quando o Milan joga em casa na Liga dos Campeões, ainda no grupo da morte, tentando classificação. Então, é um jogador importantíssimo para esse Milan, a gente sabe disso, então vamos ver como é que esse Milan vai conseguir lidar sem o Rafael Leão nas próximas partidas. Fiorentina é jogo complicado, obviamente o Borussia Dortmund também, e o Giroud ainda foi expulso no final do jogo, então no campeonato italiano, obviamente, também vai receber uma suspensão, então é um Milan que vai sofrer nos próximos jogos. Ao menos depois da Fiorentina tem um calendário mais leve do que os outros. Eu falei aqui já em outro vídeo, né, que o Milan já tinha enfrentado os principais times do campeonato italiano, mas vai seguir tendo complicação ainda mais com essas lesões. Sobre o Pioli, muita gente, nossa, Pioli out. Dificilmente o Pioli vai sair. Dificilmente não, ele não vai sair agora. Os objetivos do Milan na temporada: brigar por título italiano, classificar para Champions e brigar pelas oitavas de final da Champions, ainda são todos possíveis, então é muito difícil que algo aconteça por agora, mas o Pioli tem tido dificuldade em organizar um time que sofre com lesões, mas que também não tem tido novas ideias. É um time que, eu falei isso aqui acho que outra vez, o Milan joga toda a partida a mesma partida. A gente não vê o Milan mudar, o Milan reagir, o Milan ter, enfim, atuações diferentes. Então, vamos ver como é que esse Milan segue na temporada. Lembrando que além do Leão e do Calabria, não tem Kjaer, não tem Kalulu, não tem Benasser e não tem o Calabria, o Leão e Calabria, no caso que eu já falei, esses dos principais, né? O Pulisic também não estava disponível, mas entendo que ele volta já depois da data FIFA. Fechando então Milan derrotado pelo Lecce, vamos para Juventus vencendo o Cagliari por 2-1. Tempinho que não falo da Juventus por aqui. Obviamente, não estando na Liga dos Campeões, preciso dar prioridade aos times de Liga dos Campeões, porque são os times que eu estou fazendo reportagem em loco, então obviamente acabo assistindo com um pouco mais de atenção. É uma Juventus muito sólida, é uma Juventus que divide a melhor defesa do campeonato com a Inter tem uma defesa melhor, são 6 gols sofridos apenas em 12 jogos, 8 gols sofridos se a gente incluir todas as competições. A Juventus tem apenas no campeonato italiano, o único desafio por enquanto, né, só entra em Copa Itália no segundo semestre, quer dizer, primeiro semestre, segunda parte da temporada, levou 7 gols em 12 jogos, então um gol a mais que a Inter no campeonato italiano. É uma Inter muito sólida, é uma Juventus muito sólida, é uma Juventus que, como a gente vê, não sofre gols, que tem, por exemplo, o Bremer voltando muito bem a ser o líder dessa defesa. Era uma Juventus que antes sofria muitos gols. Essa Juventus de agora é uma Juventus muito sólida e que dá pra dizer que sabe sofrer, porque quando um time não toma gol meio que no acaso, não é saber sofrer. Não é o caso da Juventus. Só que a Juventus sabe sofrer de uma forma muito feia, viu? Muito feia. Já falei aqui algumas vezes sobre eu achar que o trabalho do Allegri já bateu num teto. Concordo também que ele não tem peças suficientes de qualidade para fazer um time que, ainda que seja um time defensivo, um time sem muito brilho, é um time pragmático e às vezes feio, porque o próprio Allegri já fez times defensivos muito bons e obviamente, para quem gosta de um time ofensivo, de muitos gols, beleza, pode achar que joga feio, mas eu acho que quase todos os tipos de jogo bom... Não, errado. Eu acho que quase todas as formas de jogar futebol, quando ela é boa,
tá valendo. É só a gente pegar, por exemplo, a Juventus do próprio Allegri, que chegou na final contra o Real Madrid em 16, 17. Cara, aquela Juventus era muito boa. Eu gostava de ver aquela Juventus jogar, sabe? Tinha como ideia inicial defender, mas tinha qualidade nos jogadores, mesmo pra parar o outro adversário, sabe? Então, eu confesso que é uma mistura aí pra mim do que o Allegri faz e das peças que ele tem em mãos, junta que individualmente é uma temporada ruim de muitos jogadores. Eu acho muito louco que o Vlahovic e o Chiesa não sejam titulares absurdos e cada um só tenha 4 gols na temporada. Cara, o Lautaro Martinez tem 12 gols no Campeonato Italiano. O Giroud tem 7 gols no Campeonato Italiano. O Thuram tem 5 gols. O Osimhen tem 6 gols e tá lesionado nos últimos jogos. O Vlahovic e o Chiesa, cada um tem 4. O Moise Kean, que tem 9 jogos na temporada, sendo que a Juventus tem 12, não marcou nenhum gol. Então, assim, é triste ver essa Juventus jogar, viu? Repito, é sólida. Pra mim, vai brigar por título. Mas é feia, é feia. O próximo jogo, inclusive, do Campeonato Italiano da Juventus é Juventus e Inter. Então, é jogo para, obviamente, decidir nesse momento a liderança, né? É jogo na casa da Juventus. Então, não me surpreende se a Juventus ganhar. Mas a Inter é muito mais time do que essa Juve, viu? Muito mais time do que essa Juventus. Pra gente ter uma ideia, a Inter, que não só tem a melhor defesa, tem o melhor ataque do campeonato italiano com 29 gols. A Juventus tem 10 gols a menos. São 19 gols marcados. Beleza, sofreu 7, mas marcou 19. A Inter marcou 29 gols. 2 pontos separam as duas, então, repito, quem ganhar no próximo jogo assume a liderança, né? Quer dizer, a Juventus pode assumir a liderança ou a Internazionale confirmar. Esse jogo, se eu não me engano, é dia 26 de novembro. É a primeira rodada depois da data FIFA. Juventus 2-1 Cagliari. Então, vamos agora para a derrota do Napoli. Napoli perdeu em casa para o Empoli. Tudo indica que Rudi Garcia será demitido a qualquer momento, inclusive pode ter sido demitido enquanto eu estou gravando esse vídeo. Se fala na chegada do Tudor, que inclusive foi auxiliar do Pirlo na Juventus, estava no Olympique de Marseille. Se for confirmado ele e vocês quiserem, então me avisa, deixa nos comentários se vocês quiserem esse vídeo. Eu faço um vídeo falando sobre como joga o Tudor, enfim, um pouquinho da história dele e qual seria a minha expectativa caso se confirme ele. Também se falava no Cannavaro, hein? Mas, enfim, são 2 nomes... Enfim, não vou começar a falar aqui agora nesse vídeo, senão vai ficar muito grande, mas vou pedir que vocês, se quiserem que eu faça um vídeo com a queda do Rudi Garcia e a provável chegada do Igor Tudor, me mandem nos comentários que eu faço, tá? A grande decepção, quem apagou totalmente na rodada foi o Napoli. A cada jogo, esse Napoli do Rudi Garcia piora. É um time comum, é um time que não oferece perigo e que, obviamente, tem decisões muitíssimo questionáveis do Rudi Garcia. Ele, por exemplo, ele tá sem o Osimhen, que está lesionado, e ele deixou o Kvara no banco, porque ele disse que o Kvara precisa ter paciência, porque o plano de jogo pede que ele entre no segundo tempo. Peraí, você tá jogando em casa, sem o seu artilheiro, aí você vai deixar o seu segundo melhor jogador no banco, porque o plano de jogo é ele ser perigoso no segundo tempo? E no primeiro tempo você faz o quê? Assim, e aí depois ele vai tentar explicar isso na coletiva e aí falar, não, o importante era ganhar. Sim, o importante era ganhar porque você deixou o Kvara no banco. Enfim, as decisões dele são péssimas, táticas e principalmente as substituições. O time tá ganhando de 1-0 e aí ele tira o melhor jogador do time porque é pra segurar o jogo. Não. Enfim, dificilmente ele vai continuar. Eu até hoje não consigo entender como que ele foi parar no banco do Napoli. Tem um erro aí total do Di Laurentiis pra mim. E vamos ver agora como é que se resolve e quem é realmente que vai chegar e como é que esse Napoli vai seguir na temporada. O Napoli, na próxima rodada, enfrenta a Atalanta fora de casa. Então é joguinho complicado, a Atalanta tá na 6ª colocação e tem 1 ponto a menos que o Napoli. Então, se a Atalanta vencer, ultrapassa o Napoli na tabela. Lembrando que o Napoli ainda está brigando também por vaga nas 8ª de final de Liga dos Campeões. Apenas a Inter, entre os italianos, já tem vaga garantida
nas oitavas de final. Lazio 0, Roma 0. Esse jogo, gente, aconteceu no mesmo momento que aconteceu o Chelsea City 4-4. Desnecessário. Antes do jogo, a sensação era que eu entrar em campo dois times que não gostam de marcar e saíram sem marcar. A Lazio tem dos piores ataques do campeonato italiano. São apenas 13 gols marcados, para comparar, né? Como eu falei antes. A Juventus tem 19 gols, a Internazionale tem 29 gols, Napoli 24, Milan 20, Fiorentina, Atalanta, todo mundo 20 gols. E a Lazio tem apenas 13 gols no campeonato italiano. Só quem tem menos gol que a Lazio são os times lá de baixo da tabela. Assim, o Udinese, 16º colocado, aí pra baixo, sim. O próprio Cagliari tem 12 gols. Enfim, é uma Lazio que sofre com a falta de gols do Immobile, com um jogo sem criatividade, sabe? Eu espero pouco dessa Lazio na temporada. Acho que no fim das contas vai classificar nas oitavas de final da Champions, porque, enfim, não pegou um grupo dos mais complicados e tem dado sorte em alguns momentos. Eu não tenho conseguido dar tanta importância à Lazio, porque ela normalmente joga no mesmo dia dos jogos que eu faço e no mesmo horário, então não tenho conseguido assistir tanto de Liga dos Campeões. Mas eu espero pouco dessa Lazio e é um pouco do que a gente viu nesse jogo. A Roma, inclusive, começou até melhor. A Roma nem vai tão mal no ataque, mas é uma decepção da temporada. A gente está na 12ª rodada e nenhuma das duas está em zona de classificação para qualquer competição europeia. Então, é uma decepção. Foi bem decepcionante esse Lazio e Roma. Eu tava esperando mais, enfim, tava esperando mais do Dybala, mais do Lukaku. E não aconteceu. Vamos ver o que segue na temporada para essas duas equipes, que eu acho que tem, em especial a Roma, tem elenco para brigar por vaga em competição europeia e tá apenas na 8ª colocação, a Lazio ainda pior na 10ª. Apenas um ponto separa elas duas, né? A Lazio tem 17 pontos, a Roma tem 18. Então, se a Lazio vencesse, ela passava a Roma. Mas não foi isso que aconteceu. E por fim, para fechar esse vídeo, falaremos sobre a líder do campeonato italiano. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo. Não esquece de curtir o vídeo. Curte agora, nesse momentinho. Se não está inscrito no canal, se inscreve e deixa comentários aqui para mim, porque eu leio todos e respondo quase todos quando tem que responder. Inter 2-0 Frosinone. Belíssimo jogo da Internazionale. Um primeiro gol do Di Marco, que foi pra mim provavelmente o melhor gol do campeonato, o gol mais bonito do campeonato italiano nessa temporada, um dos mais bonitos da temporada europeia, é gol pra brigar por Puskás, é espetacular, é quase do meio campo. E eu vi muita gente falando, inclusive faça um favor a você mesmo, se você não assistiu, quando terminar esse vídeo, depois de curtir, comentar e se inscrever no canal, procura o gol do Di Marco por aqui, porque é espetacular. E eu vi muita gente falando, ele quis cruzar. Primeiro, o próprio Di Marco disse que não quis cruzar, que ele inicialmente pensou em cruzar, mas que depois ele viu o goleiro adiantado e chutou. Se você vê em câmera lenta, você vê que ele olha pro gol. E terceiro lugar, quem acha que o Di Marco ia errar nessa proporção um cruzamento, porque o Dumfries está lá do outro lado, tá bem mais atrás, na verdade, do outro lado, óbvio, não conhece o Di Marco jogar, né? Não sabe quem que é o Di Marco. Pra mim, contem pra mim, tem um lateral, neste momento, um lateral esquerdo, ou um ala esquerdo, enfim, porque, né, lateral, melhor do que o Di Marco nessa temporada? Conta pra mim, deixa pra mim nos comentários. Enfim, é um belíssimo gol do Di Marco, depois o Çalhanoğlu faz de pênalti, fechando o placar 2-0, nenhuma chance pro Frosinone. Assim, a Inter não controlou o jogo o tempo inteiro, não deixou o Frosinone nem pensar em jogar. É muito forte essa Inter. É muito forte essa Inter. É pra gente ficar de olho em título italiano, a depender de chaveamento na Liga dos Campeões.
é para avançar bem, é muito bom essa Inter e é o grande clareou da rodada, essa Internazionale, em especial o Di Marco. Então é isso, gente, um pouquinho aqui, um resuminho, ficou 20 minutos de vídeo, mas porque foram muitos jogos, então se você chegou até aqui, repito mais uma vez, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, deixa seus comentários, a gente vai entrar em data FIFA, agora entramos em data FIFA, vai ter vídeo, sugestão de vocês, que é a diferença, o que eu senti, alguns choques culturais entre França e Itália, especificamente, obviamente, porque são as cidades que eu morei e moro, entre Turim e Paris, um pouquinho também da diferença de futebol entre esses dois países, então fica ligadinho por aqui. E se tudo der certo também, como passarei alguns diazinhos em Barcelona, vou tentar fazer um date com Beckler 2, para ver se vocês chegam aqui junto no canal. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Boa semana para todo mundo. Clareou!